Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Sou um Milagre, aqui diretamente de Niterói, nessa temporada 021, no Estúdio Podcast. Se você é da região, tá em dúvida de onde gravar seu conteúdo? Não tenha mais dúvida, venha pra cá. E hoje eu estou aqui com o amor da minha vida. Elaine do céu, hoje é encontro de Deus, hein? Hoje é? Porque eu Sempre sou um milagre. mas hoje é demais. Eu sou um milagre. Com pode vir crente, aí hoje põe fogo no inferno. Hoje Hoje o diabo saqueamos, sai correndo. Hoje já sai correndo. saqueamos o inferno. Gente, vamos para essa aqui, diretor. Eu gosto dessa câmera aérea, que aqui parece drone. É o estúdio de podcast, é o melhor que tem. Gente, desde já vale aquele joinha, certo? Vale aquele joinha e faz um favorzinho para mim. Escreve aqui de onde você está assistindo, que a gente quer saber o alcance aí que está chegando aí no nosso podcast. Escreve aqui embaixo, aqui no comentário, de onde você está assistindo. Nós estamos aqui hoje com o Eric e o Felipe do Pode Vir Crente. Olha aí. É isso. Que beleza, hein? Chegamos no Eu Sou um Milagre, hein? Rafa. Chegamos. Agora hypou, agora o negócio agora, meu irmão, agora a gente vai. Agora o nome do Senhor é glorificado, né? É isso, glória a Deus. Primeiro, informar, né, que nós estamos aqui numa troca, né? Participamos Verdade, do um collab, Pode né? Vir Crente, uma collab, e agora vocês estão aqui porque eu fiquei sabendo, o nosso amigo Flávio, ele não conta segredo pro Flávio, não. Não. Pô, Flávio não. Contou segredo pro Flávio, ele fala, ele falou, cara, eu conheço aí um pessoal que eles fazem um trabalho fantástico, muito parecido com o de vocês, mas eles têm umas histórias de superação assim, umas coisas absurdas. Eu falei, nada, então passa logo aí o contato, né? E eu queria saber quem que foi ser o primeiro a dizer a seguinte frase, eu sou um milagre. Rapaz, eita, hein? glória, eita. Você é mais velho, né? O milagre é mais antigo. Tá no Velho Testamento. Tá no Velho Testamento. Rapaz, cara, a gente acabou, não posso falar, acabamos de fazer o nosso Pode Vir Crente com Eu Sou o Milagre e descobrimos histórias maravilhosas, inclusive do livro, de como vocês vieram pra cá. E agora a gente está no papel de contar o milagre. Exatamente. Né? Todos temos milagres, né? Se você parar para pensar, né? Todos somos, né? Todos somos um milagre, né? Primeiro que vencemos a barreira de nascer. E é justamente onde eu quero começar. Já na largada. Porque tudo são histórias, né? E eu sou um milagre por quê? Porque minha mãe, com 1 mês de gravidez, ela sofreu um acidente e capotou com um carro. E ela não sabia que estava grávida. E aí, quando ela chegou no hospital, fazendo os exames, quebrou a clavícula, e aí teve que, na época, né, enfaixava praticamente a clavícula e a barriga, e aí descobriram que estava grávida, quando ela sofreu o acidente. Pô, 1 mês, não tem nada, né? E aí era eu. Meu Deus. E aí o médico falou, você tá grávida e tal, e tem que ficar 100% de repouso, porque pode expelir a criança. E aí isso tem fotos, porque minha mãe ficou 3 meses de cama, a barriga começou a crescer, e aí ia cortando o gesso, e depois com 4 meses ela tirou o gesso, mas era uma gravidez de risco. E ela continuou na cama, ficou praticamente 6 meses na cama. Eu nasci de 7 meses, nasci com 2 quilos e pouco, não fiquei em incubadora e já logo depois, 2 dias depois eu fui pra casa. E então, poxa, se isso não é um milagre... Já nasce um cara forte, né? Pois é, e apressado. Pô, sou tão calmo, né, Filipão? Aceleradíssimo. Aceleradíssimo, né? Enfim, Caramba, cara. Essa foi uma história, assim... Felipe não sabia, muita gente não sabe. Não sabia. E é sobre isso, né? Exatamente. E a segunda... Ou seja... Você vê que a gente já vive um milagre sem saber, sem estar aqui de fato, né? Pois é. Você vê que todos somos um milagre de alguma forma, que você nem estava aqui, não sabia de nada, não tinha consciência de nada, mas Deus já operava um milagre na tua vida, porque tua vida não era nem para existir. Exatamente. E a segunda, quando eu falo sobre isso, eu lembro no nascimento e quando eu faço 18 anos. Eu ia entrar na faculdade, então tava de férias, eu lembro que era em janeiro, e eu tava com uns amigos na praia, e o pessoal me olhava e falava assim, Érico, você tá pálido, cara, tua boca tá
pálido, tá meio roxo. E eu comecei a sentir umas vertigens, vendo televisão, começava a sentir umas vertigens. Eu falei, Do nada. do nada. Aí eu... Depois que falaram isso, pô, tu tá escrito, tá na praia, era pra tá bronzeado, tá pálido, boca pálida. Eu dirigia, sentia uns negócios. Aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, não tô me sentindo bem, ela me levou no hospital. Aí fez um exame de sangue, tava com 14 de hematócrito. Homem tem que ter o hematócrito entre 45 e 55. Tava com 14. E o médico falou assim, né, cara, corre pra procurar um hematologista, porque isso não é normal. E aí eu lembro que eu morava em Itaboraí, e aí fui no hospital lá, minha mãe é assistente social, e eu fui no hospital que ela trabalhava, e aí eu vim pra Niterói por indicação de um médico. Cara, ficamos quase 2 meses. Fiz exame de medula óssea, ele suspeitava de leucemia. Cara, eu lembro disso até hoje. O exame de medula óssea, pra quem não sabe, o médico enfia uma agulha muito grande. É extremamente invasivo, né? Extremamente. E eu como se fosse hoje, eu deitado de lado, minha mãe na minha frente segurando minha mão, e o médico falou assim, anestesiou, mas falou assim, ó, segura que vai doer um pouco. Mesmo com anestesia? Mesmo com anestesia, porque ele, cara, aí eu lembro perfeitamente, eu deitado de lado, olhando pra minha mãe segurou e olhou pro lado assim, aí começou a chorar, eu falei, e eu senti. Misericórdia. E aí, eu lembro de eu indo embora, minha mãe chorando no carro, aquela coisa assim. Eu falei, gente, será que eu vou morrer? Pensa, né? 18 anos, pô. Falei, gente, vou entrar na faculdade agora. Cara, tem uma vida inteira pela frente, será? Aí começa a vir aqueles questionamentos, né? E até descobrir, graças a Deus, eu sou um milagre novamente, porque não era leucemia, era uma anemia, chama de megaloblástica ou perniciosa, que é extremamente rara. E aí até hoje eu tomo B12 injetável. Caramba. Porque a minha célula do estômago, a célula parietal, não capta B12 dos alimentos. Então eu posso comer o que for, não vou captar B12. E aí, mas isso foi... Esse professor, ele era professor da UF, cara. Tu entrava no consultório dele, tinha ali 200 mil livros na prateleira. Já era um senhor. Herbert Prached. Já tinha uns 70 anos na época. E aí eu falei, nossa. E aí, enfim... A segunda, assim, com nascimento e depois entrando na transição para a vida adulta. Na transição para a vida adulta. Nasceu 2 vezes. Ô, dona Elaine, a senhora como da intercessão, você já identificou alguma coisa aí? Tem uma batalha aí, né? Tem. Para a vida desse menino aí. Graças a Deus, você é um cara que se apegou com Deus, né? Porque... o inimigo já quis te paralisar. 2 vezes, né? E principalmente antes de você nascer, né? Então a gente sabe que você realmente tá com o sangue do cordeiro aí sobre sua vida, glória. meu irmão. E nem sabia na época, né? Pois é. Mas nessa época, assim, você já vinha de um contexto cristão ou não? Não, minha mãe é católica, assim. Católico, nem gostava de missa. Mas engraçado, sempre tive... Não sabia que era orar, né? Mas eu sempre conversava com Deus, sempre conversei. Sempre. Sempre tive uma energia, assim, de declarar as coisas, sempre soube o que eu queria fazer. Se eu queria assim, não, eu vou crescer, eu vou avançar, assim, mas assim, tudo inconsciente, né? Sim. Mas eu só fui conhecer Jesus muito tempo depois. Muito tempo depois? Com 40... Mais de 20 anos depois. 41 anos. Meu Deus do céu. Tô 46, tem 5 anos. Tá novinho na fé, né, Eric? Né, Felipe? Crente 2021, né, que você falou? 2021, crente 2021. Ele ainda tá pagando o IPVA ainda, né? Não tá em crente velho não, né? Muito bom. É forte. Cara, mas é punk. E você, Filipão? Rapaz, gente, a gente tava conversando, né, essa collab, ela é divina, ela é algo que Deus, assim, isso nasceu no coração de Deus, sem sombra de dúvidas, né? A gente já vem falando, Flávio, né, vem falando aí do podcast de vocês, a gente tava até brincando, porque antes a gente era o episódio preferido dele, né? Assim, o programa, não tem melhor. Aí ele arrumou um outro episódio, um outro programa que agora ele tá dividido, entendeu? Mas é pro bem, né? É benção, é só benção, né? É pro reino, tá bom, tá valendo. Tá bom. E ele sempre falou de vocês, e assim, a gente na vida corrida, né? A gente observa, a gente olha, ele já tinha falado do livro de vocês, a gente passa o olho, pô, legal, bacana.
E quando a gente bate um papo, né, mais cedo, para quem está assistindo a gente bate um papo sobre empreendedorismo especificamente, mas vocês trazem muito essa história de vida de vocês e esse projeto que é o Eu Sou o Milagre. Eu falo para vocês que, falei isso no programa, né? Deus ministrou muito no meu coração sobre algo que, de fato, de alguma forma, todos nós somos um milagre de alguma forma. É verdade. E refletindo sobre isso, assim, sobre a minha vida, é claro, né? Eu vejo que Deus, ele tem um propósito para todos nós. E cabe a nós entender esse, cara, eu vou nisso. Eu vou deixar Deus de lado, e aí Deus não vai te forçar a viver isso, né? Ele quer isso pra você, ele planejou isso pra você. E quando eu olho pra minha história, assim, pra minha vida, eu sou filho de pastor, nasci e cresci em igreja. Então, assim, nunca tive essa coisa de, num primeiro momento, muito contato com a vida circular de uma forma geral. Nunca tive contato com carnaval. Agora a gente está em época de carnaval, mas isso nunca foi uma coisa do meu cotidiano. Carnaval a gente sempre era retiro, né? Então, chegava a época de carnaval, a gente ia pro sítio, ficava lá retirado. Então, assim, até a minha juventude, minha adolescência foi muito nesse ambiente. Eu lembro que, como filho de pastor, ia até para retiros para filhos de pastores. Uhum. Então, conhecia assim, os filhos de pastores do Rio todo. Era muito bem relacionado, assim. E aí eu olho hoje para trás e com essa reflexão de que eu sou um milagre, eu tenho memória de muitos momentos ainda na juventude, de pessoas assim, aleatoriamente, né? Aquele, caramba, de repente alguém chega para você e alguém chega para mim e fala assim, cara, esse garoto vai ser líder um dia. Aí tu fala, garoto, sei lá, 10, 15, moleque, não sei nem o que tá falando. E aí o outro fala assim, cara, tu tem um negócio especial aí, Deus vai te usar, hein? E você como garoto, você não me deixa quieto, não mexe com isso não. E por muitas vezes eu ouvi isso em muitos lugares. E aí você entende que é um cenário da igreja, né? Igreja cristã, igreja evangélica, igreja onde muita profecia. Então, você fica tão acostumado com aquilo... Fica normal, né? Que você normatiza, né? Você, cara, amém. É pra todo mundo, né? Se você é especial, amém. Deus tem um propósito na tua vida, amém. E ao longo dessa jornada, eu tive uma história, né? Como todo bom adolescente, em algum momento você começa a se rebelar, né? O que teus pais trazem já não Faz parte dos hormônios. O que teus pais trazem já não é tão aquilo que você quer. E começa a questionar. Começa a questionar. E normal, né? Coisa do adolescente. E em algum momento isso começa... digamos que me tirar daquela rotina igreja. Eu queria viver outras coisas. Eu lembro até, olha que maluquice, lembrei agora. No retiro de carnaval, lá em Iguaba. Iguaba é interior aqui do Rio. E Iguaba é forte também por causa de carnaval também. Sim, região dos lagos, né? Região dos lagos em geral. E eu tava num sítiozinho, não lembro se era um sítio, uma casa, mas a gente tava retirado. Mas eu queria viver aquilo de algum jeito. Eu lembro que teve um dia que eu fugi do sítio. Meu Deus do céu. Eu queria ir lá pro bloco, eu não vivia aquilo, não sabia o que era. Eu queria experimentar, né? Então, você começa isso, né? E foi um tempo na minha vida que eu me desconectei muito dos meus pais por conta disso, porque os meus pais eram muito da igreja, muito crentes, meu pai pastor, não tinha como não ser, né? Mas eu queria viver algo diferente. Então aquilo gerou naturalmente uma desconexão, né? Primeiro da minha parte, depois naturalmente ali com os conflitos da vida. E quando eu ganhei a idade adulta, eu me desconectei de vez. Eu falei, agora eu vou viver minha vida. Até os meus 18, digamos que eu tinha uma vida normal, uma vida abençoada, uma vida... Eu não tenho memória, talvez, de muitas dificuldades, assim. Meu pai, além de pastor, sempre teve empresa, então nossa vida nunca foi uma vida difícil. Então até ali minha vida foi super ok. Cara, a partir do momento que eu me desconectei, parece que é como se tudo culminasse para que a minha vida fosse destruída, sabe? E não destruída no sentido de morte, né? Às vezes a gente pensa em destruição, a gente pensa, o cara vai morrer, etc. Mas era como se fosse assim, cara, nada que eu fizesse na minha vida, eventualmente dava certo. Eu arrumava um trabalho legal, bacana, você ganhava um bom dinheiro, mas, cara, era tipo o filho pródigo, né? Tem a história bíblica do filho pródigo. Literalmente era tudo pros porcos, era tudo na vida, tudo assim. E eu vivi muito tempo, sabe, nessa rotina. Eu tava até comentando aqui nos bastidores que em algum momento eu me vi até como um ateu. Eu me vi como alguém que falou assim, não fala de Deus não. E aí você vai ver um cara que cresceu em igreja, que, cara, acreditava ali, vivia aquilo ali.
duvidar de Deus, duvidar que existe alguma coisa do tipo. E, cara, e a vida era só ladeira abaixo, assim, literalmente. A ponto de, em alguns momentos da minha trajetória, trabalhando, ganhando dinheiro, acho que eu nessa época já tinha até empresa, e de ter que pedir pro meu pai, cara, pô, vamos no mercado comigo fazer umas compras? Olha que loucura, né? E, assim, difícil, sabe? E até que um dia, cara, passado muito tempo, eu vivi um cenário na minha vida, no casamento, né? De divórcio, uma circunstância muito difícil pra mim, assim. Divórcio nunca é fácil de uma forma geral pra ninguém, né? Eu acho que Tem alguém divorciado aqui? 4. ninguém casa já pensando, pô, como é que vai ser o dia do divórcio, né? Então, você pensar em divórcio como algo que já, de fato, já não é algo que a gente busca, e cada um, você vai ouvir a história de cada um quando você vai falar de um divórcio, cada um tem um desfecho, uma história, tem uma... Existem as 3 verdades, né? A A sua, a dela e a verdadeira. é a verdadeira, né? E cara, eu... vivendo essa realidade ali, eu... Enfim, tava vivendo ali aquele momento de separação, e foi um momento que eu me vi muito sozinho, sabe? Eu não em toda aquela minha incredulidade, não acredito em Deus, então não tinha nenhuma busca, eu tinha busca zero. O meu negócio era trabalho, tecnologia, que eu sou da área de tecnologia, e a minha casa e mais nada. Então a minha casa desmoronou e eu me vi literalmente assim, cara, e agora? Só que também, como homem, eu fiquei na posição, falei assim, cara, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vou tocar minha vida aqui. E em algum momento o meu pai me procurou para perguntar se estava tudo bem. E assim, a princípio sem muito... nem tinha intimidade com meu pai. Falava com ele normalmente, né? Nunca fui inimigo do meu pai, mas não éramos amigos, né? Aquela coisa de intimidade, de caminhar junto. E ele me procura e, cara, e aí, você tá bem? Eu, não, tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso. E ali eu desmoronei ali um tempo. Ele insistiu, obviamente, eu desmoronei porque foi onde eu me vi assim, completamente sozinho. Embora estivesse no meio de muita gente, porque eu trabalhava muito, pra lá, pra cá, escritório, muita gente, mas me via literalmente, cara... E a gente, quando você entende o outro, né? Porque muitas vezes você ouve as pessoas falarem sobre... pô, me sinto sozinho, eu me sinto... E eu achava que era uma bobagem, né? Pô, sozinho, tanta gente aí... E às vezes a gente ouve falar de depressão, dessas coisas todas, e nunca fui diagnosticado com nada, mas eu acho que é quando você começa a viver algo que, se não era uma depressão, era algo muito próximo disso. Porque eu me sentia literalmente assim. Eu não conseguia dormir um dia se não fosse beber alguma coisa. Não conseguia dormir, não era uma coisa de tipo... não conseguia. Virava a noite, dava 5 da manhã, eu estava ali. Eu tinha que... Então... Foi um período difícil, sabe? E meu pai se aproximou de mim e a gente se conectou de novo. E naquele momento, assim, algumas coisas começaram a mudar na minha vida que me fizeram começar a refletir sobre o quanto de fato a minha vida é um milagre. Porque não sei se vocês já repararam, mas todo mundo corre risco de vida o tempo inteiro, a todo momento, sobre todas as circunstâncias. Aqui no Rio de Janeiro, então agora vocês devem estar acostumados a uma rotina, mas eu olhei para trás e olhei assim, cenários, situações, pessoas com quem eu convivi. E quando eu falo que só fazendo um paralelo, por que eu tô falando do meu pai? Quando meu pai me procura para perguntar isso, e eu desmorono, e aí eu converso com ele, a gente volta a ter um contato mais próximo, e aí meu pai é pastor, e aquela coisa toda, eu começo a me aproximar de Deus novamente, é como se literalmente a mente abre para olhar a vida que você tá vivendo e falar assim, cara, se você tá vivo, você é um milagre, porque... tudo que você buscou viver te levar para uma morte. Seja a morte física, pelo risco que você se expõe, porque foi entrar aqui em quantos momentos eu tentei... Eu comentei do carnaval aí brincando, que eu queria, mas quantas coisas na vida ao longo desses 15 anos que eu fiquei, né, mais distante da igreja, que eu fiz como no carnaval. Eu falei assim, meu irmão, que se dane, vamos embora. E aí, como se abrisse os olhos assim na minha mente naquele momento para olhar para trás e falar assim, cara, eu saía com fulano e depois eu descobri que aquilo ali era chave de cadeia, cara. E eu nunca imaginava aquilo. Aí você olha para trás e fala assim... Nunca deu problema para mim, né? Não, pior que deu, mas sabe quando você... sabe quando você olha para aquilo e vê aquilo, você tá com... fechado. Pô. E, tipo assim,
Eu vou dar um exemplo aqui, você é um cara que é porta de cadeia, por exemplo. Só que eu convivo tanto com você, tá tão no dia a dia, eu sou tão incrédulo, é normal. A gente entra na briga junto, se é pra brigar, a gente briga. Só que eu sou do bem, sabe? Eu nunca faria um mal a você. E aí você olha pra trás e fala assim, cara, se bobear, aquela pessoa me matava e eu rindo e eu tava ali naquele cenário, naquelas circunstâncias. E eu falei assim, cara, quantos relacionamentos eu vivi nesse período que eu fiquei fora que me colocaram nessa situação real, cara. De estar assim, em ambiente, de verdade. Que a pessoa tinha faca na bolsa e estressava, mas eu não, na época eu não olhava, não conseguia ver isso. Era algo do tipo assim, não quero saber. E aí quando eu me aproximo, e ainda não tá... Eu gosto de uma frase da Rebeca, a Rebeca já veio aqui algumas vezes, é onde eu começo a Deus a me mostrar algo, o evangelho, ou o amor dele de verdade, que eu percebo que a Rebeca fala assim, eu era filho de pastor, não era crente. Exatamente. Tem uma diferença. É verdade. Onde foi nessa brutal. Filho de crente não é crentinho. Não é, de jeito nenhum. E aí eu gosto dessa frase da Rebeca, eu me identifico porque é onde eu começo de fato a me converter, porque os meus olhos abrem e assim, cara, sei lá, 1 ano antes eu tava entrando num relacionamento, me separei e falei, então vou mergulhar em outros relacionamentos. E aí você vai ver assim, a filha do matador ali, sem brincadeira, irmão. A outra é a filha do bicheiro. E aí tu fala assim, cara, onde tava me metendo, sabe? E coisas que, num primeiro momento, parece... Como é que inofensivo. Você vai dizer? Ofensivo, né? Uma pessoa como qualquer outra. Só que eu não vivo essa realidade, né? Eu arrumo um problema com... Se alguém arrumar um problema comigo, tá tudo certo. Eu perdoo no dia seguinte. Mas, cara, dependendo com quem você se mete... Vai dar ruim. Vai dar ruim certo. E eu olhei pra trás nesse momento e vi, de verdade... milhares de situações, milhares não, mas centenas pelo menos, dezenas, vamos diminuir, né? Dezenas de situações que eu me coloquei em relacionamentos, em sociedade, porque eu abri meu primeiro negócio, por exemplo, com 19 anos, mas com 19 anos já arrumei problema, eu saí de casa, e aí arrumei uma empresa e já arrumei problema com sociedade, com gente que, cara, poderia não estar aqui hoje, de verdade. Eu lembro de uma situação desse sócio, na época, muito lá atrás, né, mais de 20 anos, acho que quase 20 anos, ele contar de ter parado pela polícia e ter um corpo no porta-malas. Tá, mano. Jesus amado, essa história do Rio é pesada, isso né? eu não sei não, isso eu não sabia não. E contar com maior naturalidade essa coisa, tipo, não, os caras bateram lá em casa de manhã, a polícia civil bateu lá em casa, e aí fui lá prestar depoimento e falei, vendi o carro e não tá no meu nome, não é meu. E aí, assim, não conhecia ele na intimidade, mas você olha uma história dele assim, meu irmão, mas como assim teu carro tinha um corpo e tu não sabia, assim, com quem tu tá metido, né? E aí, assim, quando eu falo isso, porque aí Deus abriu minha mente nesse processo que eu vivi, de situações reais, de conflitos que eu me coloquei, que eu quis ser o valente, e não era pra eu estar aqui. E aí, nesse processo que eu vou vivendo, Deus vai me mostrando o quanto a gente é um milagre por conta de, por exemplo, eu nunca, em nenhum momento na minha vida, vi, por exemplo, o pouco, às vezes, do que a gente faz tem impacto real na vida do outro. Eu sempre menosprezei isso, principalmente depois que vou virar ateu, não tem nada a ver. E aí eu olhei para trás... E Deus me mostrou nitidamente assim, de lembrar coisas que nem eu lembrava. Lembra de fulano? Lembra da situação que ela vivia? Então você lembra quando você sentou com ela, com aquela pessoa e você sentiu no coração que era você nem queria estar ali, você nem queria falar, mas era eu agindo através da tua vida, falando aquelas coisas. Eu olhava para aquilo e falei assim, pô, mas não é possível, cara. Não é possível. E aí, óbvio, eu me converti de fato, né? Aceitei Jesus novamente, né? Porque eu tinha aceitado Jesus com 12 anos, sem ter nenhum entendimento. Então eu me converto de fato, começo a viver o processo, e Deus vai me mostrando cada vez mais isso que eu acabei de falar. Não era pra tu estar vivo, tu se meteu com gente que não era. Mas tu tá aqui hoje porque eu tenho algo real pra fazer na tua vida. Amém. E não é porque você estava afastado que eu não fiz. Eu já fiz e vou continuar fazendo. E aí eu, no primeiro momento, falei assim, eu tô ficando maluco, de verdade. E alguém chega pra mim, quem foi? Deixa eu lembrar agora, porque isso foi mais recente.
alguém chegar para mim e falar algo, não foi antes, foi durante a pandemia, eu já nesse processo me converti, me batizei de novo, aquela coisa toda, e eu tive um sonho, e Deus falava muito claramente comigo, e eu não acreditava nisso, sonho, tá maluco, mas aquilo era muito forte, Deus mostrava para mim nitidamente que ele falava assim, eu vou fazer na tua vida algo similar ao que eu fiz na vida do teu pai. Aí eu falei assim, meu pai tá maluco. E aí eu comecei, aí me veio a memória de enquanto adolescente, de enquanto jovem, o quanto eu ia nas igrejas com meu pai e as pessoas eram abençoadas, o quanto as pessoas o meu pai ajudava as pessoas. Meu pai, eu lembro, nessa época, pontualmente, eu lembro de em muitos terrenos e galpões que meu pai ia lá ajudar a escolher para fundar uma igreja, e aí ele bancava aquela igreja, sei lá, por um ano. Ele falou assim, não, tá pago aqui 1 ano, toca. E aí eu olhava aquilo e falei assim, mas que loucura é? Por que eu tô lembrando dessas coisas? Porque não foi a minha vida, né? Eu tava ali como vivendo a vida do meu pai, indo como filho nos lugares, né? Vendo aquilo tudo. E Deus falava muito nitidamente assim, cara, eu vou fazer na tua vida algo como eu fiz na vida do teu pai. E eu falava assim, mas caraca, mas o que tu quer dizer? Porque isso gera uma aflição, né? Primeiro que eu nunca quis viver isso. Eu fugi disso quando adolescente. E aí, cara, eu passei a ter, tipo, não foi um sonho, foi tipo uns 2 ou 3, e esse sonho se tornou algo assim, mas não é sobre você. Aí a gente falava no outro episódio sobre a árvore, né? Não é sobre você. Se eu vou vou te restaurar tudo que você um dia viveu, é para você lembrar quem eu sou. Não é sobre agora eu vou ser o cara. Não é sobre o quanto você vai ter ou vai viver, é sobre o que eu vou fazer através da tua vida. E aí ele falava nitidamente, e você só está preservado como está, porque eu tenho isso para fazer. Não porque você é o cara, porque você foi desenrolando. E aí isso foi se tornando tão nítido para mim, assim, no sentido de cara, eu fugi de todos os jeitos, de todas as formas que eu podia. Eu tentei fugir, de verdade. Eu me coloco... Tá até no meu radar escrever um livro sobre... comparando uma história sobre o filho pródigo, né? Porque eu fiz questão de fugir, assim, sabe? Eu fiz questão de todos os jeitos, de todas as possibilidades. E eu olho depois de tudo isso, depois de buscar, e aí entrar, né? Buscar no sentido assim, aí eu mergulhei, né? Fui pra igreja, foi quando a gente se conheceu, inclusive. Foi. A gente se conheceu no seminário Carisma. Lá na igreja, um seminário teológico, né? A gente era colega e a gente só se conheceu no último dia. Foi. A gente passou 2 anos juntos. Eu via ele lá sempre, porque ele me chama atenção. Agora ele tá magrinho, mas aí ele tava mais fortinho, né? Meio dinossauro, assim, bruto. Dinocrente, tava meio dinocrente ele. Eu via porque ele também chamava atenção. Era ele e ele tinha uma namorada na época. Fala isso não, cara. que toda aula era assim, glória a Deus, parecia que era um culto, mas era uma aula. E aí eu sabia quem ele era, né? Mas a gente não tinha esse contato, né? E a gente foi mergulhando na igreja, e Deus cada vez mais me puxando para essa realidade, não de me mostrar que eu era o cara, mas de mostrar, tipo assim, cara, eu tô, na verdade, preservando a tua vida. Eu tô fazendo... E aí eu lembro de uma coisa, aí eu quero fechar essa... abrir, de repente, se quiser perguntar uma coisa. 2 coisas muito, assim, que me impactaram nesse processo todo. Uma foi que, em algum momento, minha mãe trouxe a memória de algo quando eu era jovenzinho. E nem eu, assim, eu vivi isso, mas eu não tenho memória disso clara, né? Que eu era um garoto extremamente problemático de saúde na área respiratória. Eu não sei como é que idade... não sei o nome, asma, bronquite. Eu tomava remédio para isso o tempo inteiro. E o meu pai conta isso, assim, fala assim, minha mãe conta, né, que eu vivia isso, meu pai conta assim, não, mas isso só acabou quando a gente foi para a igreja fazer foi orar sobre isso, né? E depois desse processo que você viveu, você nunca mais teve nenhum episódio sobre isso. Mas a gente consagrou você, a gente ungiu você, e nunca mais assim, nem na Covid, porque na Covid todo mundo pegou alguma coisa de algum jeito, Sim. Não tive nada, de nada. E aí minha mãe trouxe essa memória quando já aí, ok,
eu estava já na igreja, já estava servindo, já estava ali buscando uma vida, né, mais reta, tentando me corrigir de fato, né? E minha mãe, uma vez, já lá na igreja, no CRI, inclusive, ela... Cara, não foi minha mãe que falou, foi alguém que falou sobre a minha mãe. Na verdade, eu encontrei uma amiga da minha mãe lá no CRI. Olha que legal, eu lembrei que ela era, mas não era ela. E ela falou assim, Felipe, que legal te encontrar aqui. Pô, eu falei, pois é. Eu falei, não, eu sou amigo da tua mãe, a gente vive junto, não sei o quê, bababá. E aí, ela falou assim, cara, tua mãe ora por você todo dia. Desde que eu conheço sua mãe, sei lá, há muitos anos, não tem um dia que sua mãe não ora por você. Não tem nenhum dia que... E aí ela falou uma parada que me impactou assim, ela falou assim, Felipe, eu fico feliz de te ver aqui, porque na época eu estava servindo, eu estava até numa posição de liderança ali no ministério, e aí ela falou assim, eu fico feliz de te ver aqui porque você é a resposta de oração real. Eu vivi isso, embora você nem me conheça direito, porque eu só conhecia ela, a amiga da minha mãe, né? E às vezes também não dá muita atenção para amiga da minha mãe, legal. E ela veio falar isso comigo e eu falei assim, cara, eu sou a resposta de oração. E ela falou assim, cara, eu conheço tua mãe há muitos anos e não tem um dia que eu converso com ela, ela não fala, ora pro meu filho, eu tô orando. E eu falo assim, caraca, meu. Realmente assim. E aí assim, eu tiro duas coisas disso tudo, que é, primeiro... E eu trago, a gente estava falando no outro programa sobre o quanto isso aqui que a gente faz, né, esse programa, o nosso programa também, o quanto isso de fato impacta outras vidas através de testemunhos, e nem a gente tem noção dessa grandeza, né? Às vezes a gente faz, é um bate-papo, é legal, é bacana, e eu gosto de um exemplo, fazendo um paralelo aqui, que quando alguém nasce, você não sabe o que aquela pessoa vai ser. O que ela vai fazer, se ela vai ser um presidente da república ou se ela vai ser o porteiro do teu prédio, você não sabe, você não tem ideia do que aquela pessoa vai ser. Se ela vai ser um pastor que vai impactar muitas vidas, um médico que vai salvar muitas vidas. Você define, a gente não sabe, a verdade a gente não sabia. O Eric quase que não nasce e mesmo assim não sabia que ia ser dentista, ia ser podcaster. Minha filha fala, pai é podcaster. Mas Deus tem um plano pra gente, sabe? E aí eu tiro duas coisas disso, que é o seguinte, primeiro, nós... entendermos isso, não entendermos o plano, né? Porque muitas vezes a gente não entende o plano, mas entendemos que ele tem um plano pra gente, e aí entendendo isso, a gente se colocar disponível para viver esse plano. Deus, eu não sei, mas eu tô aqui, eu tô vivo. Sabe aquela gratidão, assim, a gente quase, assim, não é comum você todo dia falar, sou grato porque sou vivo. Mas se você não é grato porque você é vivo, é porque você não tá refletindo sobre o quão não é simples estar vivo. Mas quando você reflete sobre isso, você fala assim, cara, é louco, né? Porque eu podia não estar. Podia estar fazendo outra coisa, podia ter acontecido 1 milhão de outras coisas. Então você se colocar na posição de, Deus, eu não sei o plano, mas me usa para alguma coisa, me usa para abençoar o irmão aqui do lado, com um abraço, com uma palavra. Mas quando eu tentei fugir disso, é onde a tua vida também dá tudo errado. A minha vida... Eu vou contar aqui as minhas tristezas. Não. Aí vira uma série. Vira uma série. Não vamos expor ninguém. Não. Dona Helene, que você vê que o Eric, ele não vem de uma cultura, numa tradição, né, evangélica, cristã. E o lado do Felipe já é o contrário, né? Ele já vem dentro de um contexto que tem acesso a bastidores, algumas outras coisas e se desvia, né? Então, como que você acha que, assim, qual o propósito que Deus teve aí em unir os dois aí nesse momento? Duas histórias antagônicas que se parecem muito com a nossa, né? Você vem de um contexto cristão, eu não. A gente falou isso. Falamos. Se tá curioso, vai lá no canal deles lá, depois que terminar aqui. Calma aí, segura. E assiste. Mas tem algo em comum. Tem algo em comum. Ela é a mulher das análises. Adoro. Porque quando Deus realmente quer ter um encontro com a gente, ele vai levar para o deserto. Porque lá ele vai fazer você refletir. Foi quando ele abriu a visão do Felipe. Foi quando o Eric parou para conversar com Deus. Né? Então a escama caiu, a cegueira era totalmente espiritual. A gente se acha, quando você está no mundo, você se acha o bambambam. Verdade. E você sai da cobertura do Senhor. Então, muitas vezes, quando a gente para estudar a Bíblia, eu, pelo menos, né? Não vou julgar meus outros colegas e irmãos aqui, mas assim, a gente julga o povo no deserto e
tantos mil anos depois, a gente comete as mesmas falhas, porque a gente tenta sair debaixo da cobertura do Pai. Só que pela graça, pela misericórdia, pela promessa e palavra de Deus, ele tem a misericórdia de falar assim, pai, liga lá pro seu filho que ele tá precisando de você. E uma coisa que eu queria acrescentar assim, né? E aí quando eu ouvi essa amiga da minha mãe falar, isso me ocorre que, primeiro, óbvio, minha mãe, né? Todo o carinho, o amor que eu tenho por ela, mas um baita exemplo de, cara, o quanto a gente não pode desistir do outro, né? No meu caso ali era o filho dela, era eu. E o quanto, às vezes, a gente desiste mesmo, né? A gente olha e fala assim, cara, não tem jeito não. É só arrumando problema, só... E aí eu já tive essa reflexão, né? O quanto eu... Assim, cara, e se minha mãe desistisse de orar por mim? E se minha mãe fosse aquela pessoa que a gente tem, é comum, infelizmente acontece. Assim, mas eu tô com um saco cheio desse rapaz, desse moleque, um moleque, né? Que tá aí aprontando, se posiciona, não vive uma vida direita. Cansei, não quero saber mais. E eu fico refletindo, né? Assim, cara, onde é que eu estaria? Se não tivesse alguém intercedendo por mim, alguém orando por mim. Aí isso traz uma lição para mim mesmo, de olhar e falar assim, caramba, o quanto eu preciso orar. O quanto talvez Deus me preservou muitos momentos na minha vida, porque talvez eu não precise orar pelos meus filhos, pelos meus parentes, pelos meus amigos, pelos que caminham junto comigo, e por tantos outros, né? O quanto talvez eu não fui preservado em tantas situações que eu vivi, porque minha mãe estava lá de joelho no chão, protege meu filho, cuida de onde ele estiver. Quantas vezes talvez eu não estivesse lá 2, 3, 4 da manhã na rua e pudesse estar vivendo um cenário, mas porque a minha mãezinha estava lá de joelho no chão, na simplicidade dela. Porque quem conhece minha mãe vê, minha mãe dorme no chão contigo ali, não tem estresse, não tem essa, da simplicidade dela ali orando por mim, sabe? E aí eu tiro aquela lição de falar assim, cara, sabe aquela história, alguém fez por mim, né? Deus está esperando que eu faça por alguém, sabe? E aí esse alguém traz para aquilo que a gente estava falando no outro episódio, vale trazer aqui, qual foi a missão que Deus colocou na tua vida, assim. Talvez a missão da minha mãe, que não é nenhuma mega empresária, não é nenhuma mega influencer, não é nenhuma pessoa famosa. Minha mãe é uma pessoa simpática, alegre, feliz e simples, super simples. Mas o quanto Deus não usa a vida dela como usou para mim, comigo, e como não usa para tantas outras pessoas. Talvez ela tenha sido a missão dela. E aí isso me coloca uma responsabilidade de olhar para isso, a reflexão de falar assim, cara, o quanto eu não tenho que olhar para isso e falar assim, Deus, e a minha missão qual é? Porque fugir eu já vi que não dá. Não dá certo, né? Quando a gente fala que não dá, se quiser fugir, você foge. Mas não vai dar certo. Porque tu não está conectado na fonte, sabe? No plano, no lugar. E é um vazio que a gente vai preenchendo com... porque é como se você tivesse no corpo arrancado... Quando você tira Deus do centro, aquele buraco, aquele vazio, ele vai ser preenchido com outra coisa, né? Cara, é interessante você falar isso, me veio à memória. Nesse tempo perdido que eu tava, trazendo aqui um pouco de história, né? Sem muitos detalhes, mas... eu lembro que eu... tava perdidaço, vivendo a minha vida doidado. Tinha recém-divorciado, eu falei, eu vou mergulhar em todo tipo de relacionamento que eu encontrar para tentar preencher um vazio que nem eu sabia que existia. Ponto. Então eu ocupava meu tempo com muito trabalho, trabalhava de dia, de noite, de tarde, ocupava muito meu tempo com networking. Tinha um evento de network que eu tava dentro, que não importava, não sabia nem de que era. Era network de médico que eu ia. Eu nem sou médico, mas não interessa, vou ocupar meu tempo. E eu lembro que nesse processo eu tava saindo de um evento de network, tava com um amigo, e ele tá indo pra onde? Eu falei, tô indo pra Barra. E eu falei, me dá uma carona e tal, aquela coisa, né, de vamos junto. Eu ia de metrô, ele ia de carro, eu falei, tá bom. E eu já tinha um plano para aquele dia, para aquela noite, né? Eu já tinha um contato alinhado, uma pessoa que eu ia encontrar, e já ia, nem voltava para casa aquele dia, e de repente chegava segunda-feira em algum momento para a vida normal. E aí no carro, conversando ali, batendo papo com aquele meu amigo, aquele colega, né, de network, ele começa a perguntar da minha vida, tipo, aquela coisa de contar, né? Tô vivendo, não tô vivendo. E ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Você me dá liberdade pra eu falar? Eu falei, fala aí, cara, tamo aqui, tamo junto. Ele, cara, esse vazio que você tá vivendo aí. Eu falei, que vazio? Você tá maluco? Vazio? Hein? Ele, não, cara, esse vazio que tu tá vivendo aí, que eu vejo, você tá tentando ocupar com
Com tempo de trabalho, com tempo de network, conhecer gente, vai sair agora de noite. Cara, esse vazio que você está vivendo é exatamente do tamanho de Deus. Exatamente. Só Ele vai preencher esse vazio. Você vai tentar de todos os jeitos. E aí eu olhei para aquilo, fiquei quieto. Sabe quando você fica assim, o que esse cara quer dizer, né? Fui para casa pensativo esse dia. Eu estava indo para casa da minha irmã. Aí cheguei lá, aquilo mexeu comigo. Cheguei lá, aí eu liguei pro meu compromisso da noite, meu encontro ali. Falei, não tô bem não, depois a gente se vê, Não fui aquele dia, eu fiquei em casa ali com ela, com os meus sobrinhos e tal, e fiquei reflexivo. Ele me liga de manhã. De manhã ele me liga, fala, cara, vai fazer algo aqui agora de manhã? Eu falei, tô de bobeira, né? Fiz nada de noite, acordei até cedo aqui. Ele, pô, vamos na igreja comigo? Eu falei, bora, vamos lá. Fui na igreja com ele. Essa igreja simples, aquela coisa assim, sem muito impacto, né? Aquela coisa de, igreja grande e tal. Mas Deus falou comigo, veio falando comigo sobre exatamente esse ponto, sabe? O quanto o que eu tentava preencher, eu poderia botar o que eu quisesse, que não ia caber. Não ia ter grandeza o suficiente para ocupar o espaço. E aí, fazendo essa foto, eu volto para a foto mais atual, eu olho para trás e falo que lá atrás, quando eu tinha talvez 18 anos, eu sempre tive esse vazio e eu não entendia com o que eu tinha que preencher. E eu tentei preencher isso com inúmeras coisas, inúmeras situações e poderia ter preenchido, por exemplo, talvez com crimes, graças a Deus não me meti nisso, mas poderia ter tentado preencher, como tantas pessoas tentam, né? E graças a Deus isso já foi um milagre na minha vida. Cara, tive oportunidade, de verdade. Quantas vezes eu não me vi na situação de o cara chegar aqui e me oferecer? Ele pensa, eu empreendedor, empresário, eu não ia entrar para comprar um negócio, não. Eu ia querer fazer negócio. Tem algo que hoje em dia a psicologia tenta meio separar ali as emoções, né, do espiritual, até proíbe psicólogos de tocar nesse assunto em consultório. Só que nós somos seres tricotômicos, né? Então, é corpo, alma e espírito. E precisa estar tudo alinhado. E é um tripé. Se cada um desses pezinhos for tentar ser maior que o outro, não vai parar de pé. E esse vazio, realmente, das nossas emoções é a falta de Deus. E aí a gente tenta preencher com droga, álcool, comida. Todo esse desbalanceio que a gente tem nas nossas emoções, você tenta preencher de alguma forma, né? E aí, quando você se conecta de novo com Deus, né? Começa a servir pessoas. Sim, total. Tem ali a irmãzinha que fala assim, olha, a oração da sua mãe. Então, a gente começa a entender que a gente é resposta de oração de alguém. Aí vem aquela responsabilidade de, o que será? Como é que estão me vendo? Qual o legado que eu vou deixar? E não é a questão da religiosidade de você ter que provar algo para alguém. Não é sobre isso, né? De ter que ser o certinho para ninguém falar nada. Mas é um encontro real que você tem com Deus, né? A transformação. A verdadeira transformação. Então, assim, durante a nossa vida, você pode ter N encontros e experiências. Mas, experiências com Deus. Mas só o encontro verdadeiro é o que transforma. Isso aí. Eu quero deixar um comando aqui pro pessoal que tá assistindo aqui, ó. Eu quero que você comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção até agora na história do Eric e o que te chamou mais atenção na história do Felipe. E eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Como a Elaine colocou aqui, né? Como histórias antagônicas, né? De um recém-convertido com um cara que já tinha sido criado no Evangelho. E aí vocês se encontram lá no Carisma. Como que nasce essa amizade e como que nasce o projeto Pode Ser Crente? Pode Vir Crente. Legal. Vamos fazer um paralelo aqui interessante. Eu não conheci o Eric antes do Carisma. Não, mas... Mas é verdade, a gente... A gente já se encontrou em ambientes de São Paulo. A gente já esteve em vários ambientes. Mas a gente não se conhecia. Depois eu fui encontrar na minha galeria de fotos dele. Isso, verdade! Na verdade, eu tava vendo meu celular e aí aparecia. De fundo. Celular aparece aquelas rostinhos. Identifiquei esses rostos aqui. Eu tava naquele momento, vou dar 2019. nome. Vou dar nome aos rostos, né? Aí tô aqui dando nome aos rostos. Eu falei, o que o Eric tá fazendo aqui? Caraca, em 2019. A gente foi se conhecer no mesmo evento do Flávio Augusto lá em São Paulo.
Meu Deus do céu. Já se conectando nas mesmas fontes, já se 2019. alimentando, né, dos mesmos ideais ali. Cristocidência. Não, loucura. Não, Cristocidência é agora que a gente olha pra trás ali com os pontos e vê. E ver, mas Porque a gente foi se conhecer em 2021, quando eu entrei no Carisma junto com ele. Foi. Mas a gente só foi se falar exatamente no último dia. No último dia, literalmente. Na fila pra fita tirar a foto Da formatura. da formatura. Eu nunca tinha dado um oi pra ele. Ah, você tava na minha frente ou eu tava na frente? Não lembro. Eu tava agora. na frente, eu tava na frente. Eu cheguei pra Aí tirar ele chegou todo espaçoso, aquela coisa toda. Né, Flavinho? E aí, cara, ele tava na minha frente. E, pô, tava na fila pra te esperar. Pô, tinha 60 pessoas. Aí, pô, na minha frente, vou puxar assunto, né? Aí não sei o que. Aí começamos a conectar os pontos. Nesse dia a gente... Aí falou do Flávio Augusto. A gente foi almoçar junto esse dia, Aí né? tiramos a foto. Cara, vamos fazer o que agora? Não, vamos almoçar, vamos. Cara, a gente ficou a tarde inteira conversando. Do nada. Do nada. Do nada. Beleza, isso foi em agosto de 2023. Beleza, passou, tal. Foi. Não, aí eu acho que depois disso você foi no GC. Acho que até convite mesmo nosso. Ah, é verdade. Na verdade, ele liderava um GC, um grupo de crescimento, né? Como se fossem as células, né? Sim. E aí eu comecei a frequentar, porque eu tinha saído desse relacionamento. E aí eu falei, cara, eu preciso me conectar com mais pessoas. Porque eu tinha um grupinho que eu já frequentava, mas como eu me separei, falei, pô, não posso frequentar mais esse grupo, não quero mais ver e tal. E aí eu comecei a frequentar o grupo deles, que era o dos homens. Que inclusive é na minha casa hoje há 3 anos. Olha só. É o grupo GC dos homens, né? Lá da igreja. E aí eu comecei a frequentar... Dessa de caminhar junto ali no GC, a princípio até sem muito propósito sobre negócio. Não, sobre nada. Sobre nada, e ele me surge com essa ideia. Então aí, exatamente, como é que são as coisas? Eu conheci uma pessoa daqui de Niterói que falou assim, cara, eu tô lá num estúdio agora, tô editando uns vídeos lá, não sei o quê. Eu falei, pô, estúdio e tal, não sei o quê. Marquinhos, não foi? Marquinhos. Só que eu já tinha sido convidado para uma entrevista num podcast, lá em Friburgo. Lá em Friburgo. Aí fui, beleza. Aí a menina, né, é nutricionista, também cristã, e ela falou assim, Eric, cadê seu podcast? Ela plantou uma semente naquele dia. Isso foi em agosto, julho de 23. Aí eu falei, pode ser, um dia, plantou. Aí passou todo esse tempo, e aí esse Marquinhos me trouxe aqui no estúdio. Aí eu conheci o Flávio, não, que não sei o que, parará, papapá, pipipi. Aí nesse dia eu falei, poxa, vou mandar mensagem pro Felipe. Só que o Felipe, vocês estão conhecendo ele hoje. Ele não responde mensagem. Misericórdia. Vai responder uma semana depois. Tá vendo? Fala, não responder mensagem. Que saco ficar assistindo pra fazer curtida no Instagram. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, ele respondeu. Falei, cara, tô aqui no estúdio, já foi um milagre. Já foi um milagre, olha aí, eu sou um milagre. Aí ele falou assim, eu falei, tu tá onde? Ele falou, tô chegando de Copacabana. Cara, vamos almoçar. Cara, eu fui com ele, lá no escritório dele, a gente almoçou. Aí, em 2 horas de bate-papo, eu falei do projeto. Já tinha um nome, que esse era um nome que já tinha na minha cabeça. Pô, como todo engenheiro, a gente saiu do almoço em 2 horas, já tinha nome registrado, todos os links de YouTube, TikTok, Instagram. Tinha mesmo. Tudo. Em 2 horas ele fez tudo. Eu falei, é o cara que eu preciso, porque eu não sou dele, não sou esse. E nesse momento eu tava numa pegada que eu tava querendo fazer um podcast, eu tava buscando isso já. Eu já tinha até ido ver alguns estúdios assim... amigos, né? Eu tenho um amigo que tem um estúdio. Eu falei, vamos lá. Eu acho que eu tinha em 2 lugares, assim. Um é com o Flavinho, contador, que ele conhece também. E o outro era o Bruno. Só que não tinha conectado. Eu falei assim, caramba, será? Mas tava ali, né? Não tinha tomado nenhuma... Cheguei a cogitar montar um estúdio, mas eu falei assim, que loucura, tá doido. E aí ele me chega do nada, vamos fazer? E eu falei assim, mas vamos falar sobre o quê? Cara, vamos falar sobre... Negócio, mas, cara, dentro dessa pegada onde a gente precisa levar fé pro pessoal, né? Eu falei, cara, eu gosto disso. E aí Deus conectou a gente num ponto que... Cara, num primeiro momento foi assim, a gente chegava aqui realmente pra curtir o momento, né? Cara, vamos conversar, era... Só que isso foi impactando pessoas, né? Isso é muito legal, cara. Legal. Porque a gente vai vendo de verdade que...
E aí, ó. Pô, Começou olha assim, aí, ó, ó. a caricatura. Foi Flavinho que fez, ó. Começou assim. Jesus amado. Né? Caraca, era forte essa época. Começou assim. E a gente começou a receber testemunhos reais, assim, de pessoas que, assim, cara, você foi profeta na minha vida aqui. Com coisas que a gente acreditava ser simples, né, pra gente aqui, conversando. Então a gente entendeu que isso, cara, é realmente uma missão. Porque quantas vezes a gente pensou em parar? Cara. Quantas vezes a gente falou assim, cara, tô ocupado, eu ganhei neném, minha esposa ganhou neném, ele comprou negócios, ficou encatarefado, a gente, a vida louca. Falei assim, cara, mas essa missão não é nossa. Não, isso foi ano passado, a gente, Essa com uns missão- 4 meses sem postar nada, eu tava desanimado, ele também. Muita Aí ele coisa- falava pra mim, irmão, não desanima não, porque se tu desanimar, rapaz, tu pra jogar a toalha tá por um momento, mano, não faz isso não. Eu falei, caraca, mano. É aquilo, se você tá cansado, descansa, mas não para. Isso aí. E aí a gente voltou esse ano com a corda toda, cheio de projetos, e veio ser forjado. E aí Deus deu uma reviravolta, um ânimo novo, um refrigério da alma, assim. Cara, uma disposição que a gente tinha lá no início. Você vê, agora a gente tá até no Eu Sou Milagre. Olha aí. Outro nível, pô. Que isso. E Gente, é eu sobre fico, isso. impactado com as coisas que Deus faz, né? Porque é o que você falou, né? A gente solta um conteúdo aqui, a gente não tem a mínima ideia de quantas pessoas vai assistir, pode ser 5 ou pode ser 5 mil. Sim. E dentro do Eu Sou um Milagre, uma vez nós recebemos um testemunho de uma... Eu sempre esqueço o nome do país. Como é que chama aquele país lá? Que a menina se conectou lá no... Polônia. Na Polônia. Não sei como, cara. Um corte chegou lá na Polônia e a mulher precisava de um... Ela estava lá, não tinha uma igreja, não tinha nada, e ela precisava se conectar com alguém. E ela viu um corte, ela entrou em contato com a moça do corte e ela começou a participar dos cultos de forma online de lá da Polônia. Então, assim, sobre isso. são coisas que a gente faz realmente para o outro, né? E isso que faz bem, o servir, né? Ele é o alimento da alma, na verdade, né? Então, nós temos a comida, que é o nosso alimento para o corpo, temos a palavra, que é o alimento para o nosso espírito, e o alimento para a alma realmente está dentro do servir. E é isso que vocês encontraram, né? Sim, totalmente. É verdade. E a gente encontrou nisso, e a gente estava falando no outro episódio sobre o quanto a gente mesmo se alimenta num bate-papo como esse aqui, né? O quanto a gente, por mais, eu vou entrevistar aqui esse casal maravilhoso, mas a gente termina um programa convicto. Alimentado, né? Exato, totalmente alimentado, Preenchido. totalmente preenchido. Isso é fantástico. E aí vocês fizeram uma pergunta lá para mim que eu quero responder para vocês. Aonde o Pode Vir Crente vai chegar? Só Deus sabe, né, cara? Cara, primeiro que só Deus sabe, mas ele não conta o plano inteiro, né? Mas ele vem ministrando muito no nosso coração sobre a ativação de empreendedores, sabe? Entendendo que empreendedores são uma arma poderosíssima para o reino. Mas não é sobre dinheiro, é sobre munição. É sobre tratar dinheiro como munição. Então, é sobre a gente ser canal de Deus, é aquela história da árvore, né? Muitas das vezes é sobre a gente ser árvore para que outros se alimentem, para que outros, né, recebam sombra, alívio, para que Deus use a vida delas também. Então, é Deus usando as nossas vidas, a gente se disponibilizando para... Até o projeto Ser Forjado é sobre isso, sobre forjar empreendedores, forjar empresários, para que eles entendam que a atividade deles é armamento pesado para o reino. É para poder promover missões, é para poder promover programas como esse, que podem alcançar outros filhos na Polônia, em outros países, em outros estados. Entender que a gente realmente não é... Muita gente... Primeiro que muita gente se coloca como empresário e empreendedor como opção para... Não, cara, eu preciso resolver minha vida, ganhar um dinheiro. Legal, é válido, é lícito, não tem nada de errado. É legítimo. Mas é sobre entender que se a gente está conectado na fonte, e a fonte é extremamente próspera, e a fonte quer fazer, a fonte é Deus, né? E a fonte quer fazer, promover milagres aqui na Terra, que nós, ou os empresários, os empreendedores, podem ser esse canal. E aí sim, com recursos, com aprendizados, com conhecimento, com motivação, com apoio, com sombra. Então,
uma das missões que a gente vem exercendo, né, desde colocando isso no nosso coração, é ativar esses empreendedores, sabe? Caminhar do lado deles, é serem forjados junto com a gente. Né? Ouvir essas histórias e falar assim, cara, você não tá sozinho. Glória a Deus. Nós já estamos, você vê como passa rápido, cara? Quando a gente tá do lado de lá, passa mais rápido do que quando a gente tá do lado de cá. E eu tenho uma pergunta que ela é recorrente aí nos episódios, e eu sempre peço pra olhar nessa câmera Essa aérea aqui, ó. Câmera aérea. Aquela lá. Um de cada vez aí. Quem vai primeiro? Que aí eu vou fazer a pergunta. Pô, eu vou. Vambora. O Eric vai primeiro. Ele é mais corajoso. É mais corajoso. É isso aí, vai. O outro é mais emocional. Ele é a mansidão e sua... É isso. Eric, se você pudesse resumir a tua história em 1 minuto, como que você me contaria? Uou. Rapaz, nem perguntou nos bastidores, hein? Toma e vai. Só vai. Foi em 1 minuto. 1 minuto? Resumir a minha história. Não vim aqui a passeio, não tô aqui aleatoriamente. Se eu passei por tudo isso, né, desde o que eu contei aqui do nascimento, que não era para nascer, e depois, Deus tem um propósito na minha vida e que eu seja um canal. Que eis-me aqui, Senhor, para que tu quiseres que eu faça, que a tua vontade, que nós sabemos que é boa, perfeita e agradável, seja feita na minha vida, e que eu seja um canal de bênçãos também, que eu transborde. Que não seja eu me esvazie de mim, mas para que seja preenchido por Ele, e que tudo que eu fizer eu faça com excelência, como se for o Senhor. Amém. Agora ficou fácil, hein, Felipe? Agora você já sabe a pergunta. Aí, ó. Só que ele jogou a régua lá em cima. Ô, louco, velho. Cara, o que eu posso falar sobre isso? Na verdade, a minha história, eu vejo ela não é uma história incomum. Ela está escrita na Bíblia há muito tempo. Até comentei isso aqui, né? Para mim, a minha história é a história do filho pródigo. É alguém que nasceu em um lugar muito próspero. E aí eu não estou falando de dinheiro, estou falando de um lugar onde o reino é estabelecido. Eu nasci num lar cristão, no meio de pessoas maravilhosas, pessoas prósperas financeiramente, espiritualmente, um lar, posso dizer, saudável. E ainda assim eu olho para tudo isso e falo assim, cara, eu quero outras coisas. E como um filho pródigo, vivo essa vida miserável, quebro minha cara inúmeras vezes, deixo de acreditar, e aí eu gosto de trazer a ideia de que perco completamente a identidade de quem eu sou, né? Filho do rei, né? Herdeiro, e esqueço disso, perco essa essência, né? E até que um dia, aleatoriamente, como filho pródigo, eu lembro que, cara, eu não preciso viver isso. Sou filho do rei, cara. Ele morreu por mim. Eu posso viver mais do que isso. Eu não sou isso que eu estou vivendo aqui agora. E resolvo, com o rabinho entre as pernas, voltar ali. Caramba, o que eu faço? E entendo que a gente, como governante, aí sim, né? Um rei governa. O herdeiro do rei vai governar. E você, como governante, a gente pensa em governo, em governante, você governa para os outros. Você governa para o bem alheio. Você governa para de fato manter a ordem e tudo funcionando. Então eu vejo que a minha história é muito isso. Posso pegar cada pedacinho da história do filho pródigo e colocar assim... Agora deixa eu colocar a minha versão aqui. Ó. E como sempre, Dona Elaine tem sempre o resumo do episódio. E o Eric já deu um spoiler ali, né? Que ele ainda falou, eis-me aqui. Em Isaías 6:8, diz assim, então ouvi a voz do Senhor dizendo, quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi, eu irei, Senhor, envia-me. Que Deus possa enviar Amém. A voz e a mensagem de vocês para onde Ele quiser. Amém. É isso aí. Dona Elaine, você está do lado de um livro bem bonito aí. O que é esse livro aí? Esse livro aqui nós temos contado ele aqui repetidamente para vocês, né? São 16 histórias de superação, 16 testemunhos de diversas pessoas, né? E sentimentos até de superação, de ansiedade, saúde, libertação de drogas, vícios. Gente, é um livro tão incrível que fica até difícil encontrar palavras para
falar sobre ele, né? É um manual de ativação da fé. Isso aí, olha que lindo aqui o capítulo 6. Olha só. Eita, quem é esse menino bonito aí? Esse é lindo, hein? Isso. Gente, e nessa temporada nessa temporada 021, nós estamos aqui apoiando o projeto Primeira Chance, que é um projeto de São Gonçalo, dirigido Douglas. pelo Douglas. Já esteve aqui. Amigão. Amigão nosso. Então, aqui na descrição aqui desse vídeo, você também encontra o link ali, o Pix, para estar ofertando ali naquela obra, que é uma obra que eu conheço, eu já estive lá, e é um rapaz muito sério, fez aqui o episódio número 131 aqui, depois você procura aqui, tá bom? Então, nós estamos apoiando. Meninos, vocês querem agradecer alguém? Agora é o momento. Olha. Sempre agradecer a Deus por nos proporcionar estar aqui com vocês e falando sobre tudo, de tudo um pouco e nos conectando à fonte, principalmente, e nos conectando a vocês, porque é uma oração que eu venho fazendo diariamente, assim, Senhor, me apresenta aos seus amigos. Isso aí. Então, essa oração é feita por nós também. E estamos aqui Amém. nos conectando. Quero agradecer a Deus, agradecer ao Estúdio Podcast por esse ambiente, né? É um ambiente diferenciado, né? É o melhor lugar do mundo. É outro padrão, né? Outro padrão. E agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui contando a nossa história. Amém. É isso. Eu agradecer primeiramente a Deus, obviamente, mas vou me limitar, para ser breve, e vou agradecer meu pai e minha mãe Amém. por nunca desistirem de mim. Amém. Por sempre estarem ali em oração, cuidando de mim em oração. Eu reflito sobre isso constantemente e, assim, gratidão de verdade. Obrigado, pai, obrigado, mãe, por nunca desistirem de mim. E agora sim, você tá liberado aí para compartilhar esse link com o maior número de pessoas e eu te espero na próxima semana.